Boa noite, está no ar mais uma edição do Viçosa Notícias. É um prazer ter a sua companhia. Confira agora os destaques do jornal desta segunda-feira, 10 de outubro. Campanha de vacinação contra a poliomielite é prorrogada em Minas Gerais. Edição de 50 anos dos Jogos Escolares Viçosenses chega ao fim. Fiéis católicos celebram Nossa Senhora Aparecida. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. A gente começa o jornal de hoje falando de um assunto muito importante, que é a vacinação contra a poliomielite. O Estado prorrogou a campanha até o próximo dia 21. Nossa equipe foi entender melhor sobre a importância de vacinar as crianças contra a doença. Os acontecimentos que marcaram os últimos anos mostraram que cuidar da saúde deve ser prioridade e que uma das formas cientificamente comprovadas como mais eficazes de se proteger contra doenças é através da vacinação. Foi muito triste, porque eu já corria, andava para todos os lados e aos 6 anos de idade eu fui acometida com o vírus, né, da poliomielite. E nesse momento eu fiquei sem locomover, sem alimentar direito e os recursos daquela época eram muito difíceis porque não tínhamos a vacina ainda. Pensando na baixa procura pelas doses, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais adiou na última terça-feira o prazo da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, uma doença que pode ser fatal à vida. A poliomielite é uma doença causada pelo vírus polio, vírus selvagem, e é popularmente conhecida como paralisia infantil, que afeta o sistema nervoso central e com isso deixando a pessoa com várias sequelas. Direcionada às crianças menores de 5 anos, a campanha foi prorrogada até o dia 21 de outubro e tem como objetivo vacinar 95% desse público. A criança, até os 4 anos de idade, ela recebe 5 doses da vacina contra a poliomielite. Até o primeiro ano de vida da criança, ela recebe 3 doses. Essas 3 doses, nesse primeiro momento, são vacinas injetáveis, são injeções. Com 2 meses de vida, ela recebe a primeira dose. Com 4 meses de vida, ela recebe a segunda dose. E com 6 meses de vida, ela recebe a terceira dose. Quando a criança completa 1 ano e 3 meses, ou 15 meses, ela recebe um primeiro reforço, que já passa a ser a VOP, que é a vacina oral contra a poliomielite, a gotinha. E também com 4 anos de idade, ela recebe o segundo reforço. Nesse período de campanha, a gente checa o cartão de vacina. Por exemplo, uma criança de 9 meses que ainda não tomou a terceira dose da VIP, né, que é a vacina injetável. Ela recebe a vacina para que a gente possa regularizar o cartão dela. E a criança maior de 1 ano recebe uma dose extra da gotinha. Então, nesse período de campanha, caso a criança já tenha completado essa faixa etária, ela acaba ficando com 6 doses da vacina. Para Maria do Carmo, os danos causados pela doença não marcaram apenas sua infância. Os tombos ainda são frequentes e algumas adaptações foram necessárias neste processo, como comprar sapatos de tamanhos diferentes devido à irregularidade dos pés. Naquela época, meus pais eram de uma classe social baixa. Realmente, assim, os familiares tiveram que reunir esforços, né, para pagar médico, fisioterapeuta, remédio. E as pessoas, realmente, elas ficaram muito tristes e ainda fiquei com as sequelas irreparáveis, né, para o resto da minha vida. Carrego essas sequelas há 55 anos. Em Viçosa, a meta é vacinar 3.431 crianças e, segundo a última atualização feita pelo setor de imunizações, cerca de 59% do objetivo já foi atingido, o que corresponde a 2.013 doses. O município de Viçosa conta com 14 unidades básicas de saúde, espalhadas pelo município em pontos estratégicos. Então, a pessoa ela deve procurar o posto de saúde de referência, de moradia, né, do bairro. Os dias e horários estão divulgados no site da Prefeitura. Então, uma vez por semana é realizada a vacinação em cada UBS. E também no dia 15 desse mês, nós vamos realizar um dia D. O dia D ele é sempre feito aos sábados, justamente para a gente ter uma melhor adesão por parte da população que durante a semana não consegue ou tem dificuldade de levar os seus filhos para tomar a vacina. Precisando se manter em pé durante 33 anos de jornada de trabalho como professora, para Maria do Carmo lidar com a poliomielite não foi fácil, mas foi possível.
Atualmente, ela é aposentada e vive em um sítio aconchegante junto ao seu marido. Fica até um puxão de orelha para os pais, né? Porque a criança de 5 anos, até 5 anos, ela não vai sozinha procurar um serviço de saúde, ela não pega os documentos, o cartão de vacina e vai procurar o posto de saúde. Então, a gente fala que é uma responsabilidade compartilhada. Os pais têm total responsabilidade sobre isso. Nós, do setor de imunização, oferecemos o serviço, né? Disponibilizamos o tempo, o horário, insumos, para que a vacinação seja concluída. Então, na outra parte, cabe aos pais levarem as crianças para receberem a vacina. Uma ação que, além de demonstrar proteção e cuidado, expressa afeto. Vacinar é proteger. Não deve poupar tempo, leve o seu filha ao posto de vacinação para que ele possa realmente ter uma vida tranquila, sem limitações. Você viu aí o relato da Maria do Carmo. É extremamente importante que a gente vacine as nossas crianças e que elas fiquem protegidas contra a poliomielite. E a Secretaria Municipal de Saúde realiza no próximo sábado, dia 15, de 8 ao meio-dia, um mutirão de pesos e medidas para as famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil. O mutirão é para as famílias que residem no centro, nos bairros Sagrado Coração de Jesus, Bela Vista, Romão dos Reis e no Paraíso. Devem comparecer ao mutirão as crianças de 0 até 7 anos e as grávidas de 14 a 44 anos. O titular do cartão também deve comparecer. O mutirão vai ser realizado na UBS Central, também conhecida como Policlínica, e de acordo com a Prefeitura de Viçosa, o objetivo da ação é segurar os direitos dos beneficiários de acessar o serviço público de saúde e acompanhar o crescimento e desenvolvimento nutricional das crianças. E um motociclista ficou ferido após cair de moto no bairro Nova Era. O Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa foi acionado na noite desse domingo, por volta das 19 horas, para atender uma ocorrência no bairro Vale do Sol. Os militares foram à rua Francisco de Souza Fortes, próximo a um supermercado, para atender a vítima que sofreu uma queda da motocicleta. Segundo os bombeiros, o homem de 55 anos estava caído na pista. Ele estava desorientado e apresentava sangramento no rosto e escoriações pelo corpo. O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos à vítima no local e, em seguida, ela foi conduzida ao Hospital São Sebastião. Agora, vamos falar sobre educação. O Ministério da Educação voltou atrás da decisão de congelar o orçamento das universidades. Após ser divulgada a decisão do governo federal quanto ao corte de 2 bilhões e 400 mil no orçamento de universidades e institutos federais, o ministro da Educação, Vitor Godoy, se pronunciou nesta última sexta-feira, recuando sobre o contingenciamento. Para a UFV, de acordo com a instituição, este bloqueio, junto aos outros cortes realizados apenas neste ano, representaria cerca de 8 milhões a menos para a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A decisão aconteceu um dia depois da forte manifestação de reitores e estudantes e em meio à disputa presidencial de segundo turno. No vídeo publicado, o ministro não deixa claro quando acontecerá a liberação e se o desbloqueio será total ou parcial. Esta é a segunda vez em 4 meses que o MEC volta atrás de um anúncio de contingenciamento após forte reação da comunidade acadêmica. O bloqueio nas verbas da educação foi feito 2 dias antes das eleições de primeiro turno e assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e Ministério da Economia, que voltou atrás e fez o recuo. Isabelle Oliveira, para o Viçosa Notícias. Obrigado, Isabelle. Falando em UFV, 2 chapas concorrem aos cargos de reitor e vice-reitor da instituição. Na última quinta-feira, 6 de outubro, a Comissão de Suporte ao Colégio Eleitoral da UFV homologou as inscrições de 2 chapas de candidatos a reitor e vice-reitor da instituição. O atual reitor, Demétrios da Silva, e sua vice, Rejane Nascentes, são candidatos à reeleição. E também são candidatos os professores Carlos Antônio Moreira Leite para reitor e Maria Gorete de Almeida Oliveira para vice-reitora. Também foi aprovado o cronograma de atividades da Comissão de Suporte, responsável por promover a interação entre comunidade acadêmica e colégio eleitoral na elaboração das listas tríplices. Os candidatos eleitos exercerão seus respectivos cargos a partir de maio de 2023, quando acaba o presente mandato. Obrigado, Thaís. Agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa nesta terça e quarta-feira.
A terça-feira deve ter tempo encoberto e nublado em Viçosa. A previsão é de temperatura máxima na casa dos 28 graus e mínima de 18 graus. Em Araponga, o dia deve começar nublado, mas à tarde deve ter sol. A máxima prevista é de 26 graus e a mínima é de 14. Em Cajuri, o tempo vai ficar encoberto durante toda a terça-feira. A temperatura máxima pode chegar a 27 graus e a mínima 18 graus. Na quarta-feira, feriado em todo o Brasil, o dia deve ser de muitas nuvens em Viçosa. Os termômetros devem variar com temperatura máxima de 28 e mínima de 16 graus. Em Araponga, o dia deve ter muitas nuvens. A temperatura máxima é de 27 e a mínima pode ser de 12 graus. Em Cajuri, o dia deve ficar entre nuvens com ventos moderados. A máxima prevista é de 27 e a mínima de 15 graus. Vamos para um rápido intervalo. Viçosa Notícias volta já. O Viçosa Notícias está de volta. Nesta edição, a gente já mostrou sobre a importância da vacinação contra a poliomielite. Lembrando que o prazo foi prorrogado até o dia 21 deste mês. Está na hora aí de você regularizar a caderneta de vacinação das crianças, viu? Também já falamos sobre as eleições para a reitoria da UFV, que tem 2 chapas inscritas. Lembrando que todas as nossas matérias ficam disponíveis no YouTube da TV Viçosa. Você pode também enviar sugestões de pauta para a gente no WhatsApp 31 3612 3859. E no último sábado, aconteceu o primeiro Congresso de Doenças Raras do interior de Minas Gerais. No último sábado, dia 8 de outubro, aconteceu o primeiro Congresso de Doenças Raras do interior de Minas. O evento foi planejado com o intuito de informar a comunidade sobre o universo das doenças raras e a dificuldade dos pacientes de conseguir tratamento, além de abrir um debate sobre o preconceito que os portadores dessas doenças sofrem. Entre os palestrantes estavam advogados e médicos, e entre o público, cerca de 152 estudantes e profissionais da saúde, cuidadores e pacientes. O Grupo PAND e o Instituto Vidas Raras, os organizadores do congresso, acreditam que através de conversas como essa, muitas vidas podem ser salvas. Afinal, hoje a maioria dos óbitos decorrentes das 8.000 doenças raras que existem se deve justamente à falta de informação. Parabéns para a PAND, pelo congresso. O trabalho que vocês realizam é extremamente importante e necessário. Muito obrigado. E quarta-feira é Dia das Crianças e feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Vamos conferir agora qual a programação das igrejas católicas aqui no município. Na próxima quarta-feira, os fiéis católicos celebram o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. As comunidades em Viçosa, desde o dia 3 de outubro, estão promovendo novenas e preparam uma programação especial para o grande dia festivo. No Santuário Santa Rita de Cássia, haverá missa vespertina na terça-feira, às 15 e às 19 horas. Na quarta-feira, as festividades da Padroeira do Brasil contarão com missas às 7, 15 e 19 horas no santuário, e missa às 9 horas da manhã na comunidade Santo Antônio. A procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida será realizada às 17 horas, saindo do Santuário Santa Rita, em direção à Igreja dos Passos, onde haverá missa campal por volta das 18h30. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida está sendo celebrada com festa na comunidade de Nova Viçosa. A programação para o dia 12 conta com procissão às 8h30, saindo da rua Alexandre Ferreira, em Posses. Na sequência, às 9 horas, haverá missa festiva na capela de Nossa Senhora Aparecida naquela comunidade. A paróquia de São João Batista está celebrando a Padroeira do Brasil com festividades na comunidade Amoras. Às 7h30, haverá a oração do Santo Terço na capela da comunidade. À noite, às 18 horas, terá procissão saindo da Avenida Jacob Lopes de Castro, no Nova Era, em direção à capela do bairro Amoras, onde acontecerá a missa festiva. E a Prefeitura de Ubá também está promovendo a 8ª exposição do cavalo Manga Larga Marchador. Confira! Começa nesta terça-feira a 8ª exposição do cavalo Manga Larga Marchador de Ubá, com entrada franca. O evento é promovido pela Prefeitura do município e contará com diversas atrações locais. A competição de marcha do cavalo Manga Larga Marchador acontece entre os dias 13 e 15, a partir das 9 horas. Os campeões serão definidos no sábado, a partir das 17 horas. No domingo, acontece o Poeirão de Marcha. As atrações culturais acontecem no período da noite, com shows de bandas locais. Já na sexta-feira, às 23h40, haverá show com a cantora Paula Fernandes. Fica aí o convite para essas atividades culturais bem aqui pertinho da gente.
Vamos falar agora sobre esportes. A edição de 50 anos dos Jogos Escolares Viçosenses terminou no último final de semana, com diversas partidas sendo realizadas. No último sábado foram realizadas as partidas finais dos Jogos Escolares Viçosenses. Os jogos foram realizados no Complexo Esportivo da Prefeitura. Pelo módulo Zerinho, o Colégio Coeducar foi campeão nas modalidades de futsal feminino por 2-0 contra o Equipe e no masculino ganhou nos pênaltis por 3-2 da Escola Estadual José Lourenço de Freitas. Já no módulo 0, os campeões foram a José Lourenço de Freitas pelo futsal masculino, que ganhou de 4-2 do Colégio Ângulo, e o Colégio Carmo, que venceu por 2-1 do Colégio Equipe pelo futsal feminino e no handebol feminino se consagrou campeão sem a necessidade de disputar o último jogo. No módulo 1, o Colégio Equipe venceu a final do futsal masculino nos pênaltis pelo placar de 5-4 contra José Lourenço de Freitas. No feminino, o Equipe venceu sem a necessidade de disputar o jogo final, assim como o Colégio Ângulo pelo basquete masculino e o Carmo pelo handebol feminino. Além disso, o Colégio Carmo também foi campeão do vôlei masculino, vencendo do Colégio Equipe por 2-1. A edição do GEVES desse ano foi incrível, parabéns para a organização, o pessoal da Secult e do Departamento de Esportes e todos os demais envolvidos. Falando em final, o Silvestre Futebol Clube conseguiu reverter o resultado do primeiro jogo contra o Juventus de Brumadinho e está na final do Campeonato Mineiro de Futebol Amador. No último sábado, o Silvestre garantiu sua vaga na final do Campeonato Mineiro de Futebol Amador após vencer a equipe Juventus de Brumadinho. A equipe de Viçosa tinha como objetivo reverter uma desvantagem de 2 gols que havia sido construída no jogo de ida realizado na cidade de Brumadinho. Apesar da missão complicada, o Silvestre disputou com muita determinação e aos 7 minutos do segundo tempo, o Silvestre já vencia por 2-0 com gols de Mael e Kikito. Aos 47 minutos, Hugo diminuiu a diferença, gol que classificava a equipe do Juventus. Porém, o Silvestre de forma heróica conseguiu marcar o seu terceiro gol aos 55 minutos, levando a decisão para os pênaltis. Viçosa foi muito bem representada e pelo placar de 4-2 nas penalidades, o Silvestre garantiu a sua classificação para disputar a grande final do Mineiro Amador de 2022, onde enfrentará o Paraopeba de Sete Lagoas. Parabéns para a equipe do Silvestre, que está fazendo um campeonato belíssimo. A gente vai seguir acompanhando e a gente traz todas as informações para vocês. O Viçosa Notícias desta segunda-feira está terminando. Lembrando que você pode mandar sugestões de pautas e vídeos para o WhatsApp 31 3612 3859. Para rever o jornal na íntegra, basta acessar o nosso canal do YouTube. Agora, a gente se encontra na sexta-feira às 19 horas. Lembrando que amanhã tem reunião da Câmara às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Viçosa. Boa noite e bom feriado!